Vamos refletir na palavra do Senhor. Uma carta aos exilados, aqueles que são forasteiros. A Bíblia fala, Pedro, escrevendo a sua epístola, chama os crentes de forasteiro, que estão em terras estranhas. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador representa um governo em outro país. E, embora as Escrituras nos digam que do Senhor é a terra e a sua plenitude, a Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno. Que isso significa que Deus, Ele governa absolutamente sobre tudo e sobre todos. Contudo, o fluxo natural do mundo não é satisfazer ou glorificar a Deus. O sistema é depravado, decaído, está em queda, em rebeldia contra Deus. E os crentes estão nessa terra, nessa Babilônia, cumprindo o tempo de exílio, de peregrinação, aguardando então que o Messias retorne para os buscar. Enquanto vivemos aqui, temos na palavra de Deus orientações de como aqui viver. Eu quero refletir na palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, versículo 1 ao 14, uma palavra que nos ensina com a vida daquele povo e o momento que aquele povo estava vivendo, como nós devemos viver. Uma carta aos exilados. Jeremias, capítulo 29, versículo 1 ao 14, se coloca de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim, as Escrituras: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros, veio a palavra do Senhor pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer de volta do lugar de onde vos transportei. Amém? Palavra do Senhor. Podeis assentar, amados irmãos, vamos orar. Senhor, dá-nos entendimento da sua palavra, fale aos nossos corações e que possamos compreender a sua voz aos nossos ouvidos e senti-la em nossos corações, ó Pai. Na ação do seu Santo Espírito, pelo poder da sua palavra, que é viva e eficaz, atinja-nos em cheio nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o contexto direto dessa perícope é que o Senhor Deus tinha avisado a Israel através de alguns profetas, em que eu destaco Abacuque, que porque a lei tinha se afrouxado, a injustiça tinha tomado conta, o povo tinha se desviado de Deus, ele traria disciplina para o seu povo. Em 630, então, começa a ação de Deus para disciplinar o seu povo, 630 a.C. E nesse contexto, o profeta Jeremias se coloca a profetizar em Jerusalém, um dos profetas com maior abrangência e que profetizou o maior tempo em Israel. Um profeta que marcou um período do aviso, da presente disciplina e da promessa da restauração. Ele foi um profeta que foi abrangente no aviso, na execução e na restauração. Esse profeta, então, ele traz uma palavra direta ao coração do povo, desde 627 até 587 a.C., conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. Jeremias escreve também Lamentações, em que ele lamenta diante de Deus a miséria do povo. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, da tribo de Benjamim, começa a profetizar nos dias de Josias, que foi um rei que governou durante 32 anos sobre Israel. E que foi, em muitas questões, próspero, mas que se desviou do Senhor. O povo, nesse contexto, se tornou idólatra. 1:16 de Jeremias diz: pronunciarei contra o meu povo os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras de suas mãos. Um profeta que Deus chamou para ter ombros firmes. Cingi os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Um povo que abandonou o Senhor, um povo que se rebelou, se tornou idólatra, agora vai receber do Senhor a disciplina para que Deus alcance o seu coração. É necessário a disciplina. Versículo 13 do capítulo 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele povo tinha
uma parte do seu coração voltada para Deus, mas uma grande parte voltada para outras coisas, outros deuses. E Deus está requerendo o seu lugar no coração do povo. E então a disciplina se faz necessária. E aquilo que for anunciado através do profeta Abacuque, que levantaria os assírios, então acontece, e depois que os assírios invadem, devastam, Deus levanta a Babilônia, que assola os assírios, conforme tinha avisado por intermédio do profeta Abacuque, e os babilônios, então, eles vão fazer o seguinte: a ideia de Nabucodonosor é não ir para Israel, mas pegar o povo de Israel e levar junto com eles. Mão de obra, a inteligência, dentre os quais na inteligência, no governo, se destacam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jovens que saíram ou foram levados cativos, transportados por Nabucodonosor. Então, aquele povo que está lá no exílio, na Babilônia, vivendo sobre um regime pagão, uma cultura perversa a Deus, hostil à fé, sem um templo para adorar. Eles estão não só longe de Deus, mas também estão longe agora do santuário, da religiosidade e da cultura de Israel. E Deus então agora direciona uma palavra para eles. E essa palavra tem por objetivo principal encorajar o povo a como viver onde eles estão, e encorajar o povo a como tratar aqueles que profetizam em nome do Senhor sem ser mandados pelo Senhor. E essa carta que Jeremias escreve é uma profecia que tem um modo peculiar de ser transmitida através de uma carta enviada pela mão de Elasa, no versículo 3 nos mostra isso, quando ele vai fazer uma incursão até Babilônia, com a comissão que tinha ido, a princípio, negociar algumas questões com Nabucodonosor. Afinal de contas, Nabucodonosor estabelece como deveria ficar Jerusalém. Deixa um rei em Jerusalém, dentre os hebreus, e leva uma boa parte com ele. Então, há ali um certo trânsito. E eles vão, então, até ele, e levam essa carta ao povo. E Deus, no versículo 4 até o versículo 7, Ele apresenta um modo de vida em terra distante. Nós que estamos vivendo, irmãos, aqui nessa terra, e sabemos que tudo aqui vai passar. Sabemos que tudo aqui é passageiro. Somos peregrinos, estrangeiros, estamos em terra distante, mas vivemos nessa pátria, no Brasil, por exemplo. Vivemos aqui nessa nação. E como devemos viver e nos portar? E Deus, Ele apresenta para aquele povo algumas vontades e desejos do seu coração para que eles possam viver ali naquela terra. Primeiro, Deus vai apontar para eles que aquilo que eles estão passando é temporário. 70 anos é o prazo que Deus dá para que eles possam viver ali naquele lugar. Deus, Ele demarca o período. Ele diz o tempo que eles vão viver. O versículo 10 nos mostra: assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós. Segundo, Deus não manda que aquele povo se mingue, se esconda
e seja extinto. Deus não deseja que aquele povo venha a ser desfeito, mas deseja que aquele povo se multiplique e que nasça uma geração que ame a Deus no mundo estranho, no mundo longínquo. Se em alguns momentos Deus preservou o seu povo e condenou a prática do julgo desigual, do casamento misto, aqui Deus ele está indo em direção contrária, e o povo que foi para ali deveria se multiplicar, dar em casamento, casar, ter filhos. Porque Deus está sustentando aquele povo no meio da sua disciplina, para fazer daquele povo um povo numeroso e fazer nascer uma geração que o ame de todo o coração em terra estranha. Um povo que o ame no mundo, numa cultura, numa sociedade que é hostil a Deus, rebelde contra Deus. E aí vem o que Deus requer deles. Versículo 5: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Primeiro, nesse versículo nós vamos observar que Deus está permitindo o seu povo viver em terra distante, mas não de forma displicente. E hoje, irmãos, nós temos dois extremos. O extremo do cara que ele deixou de ter a quintura, o queimar do céu no seu coração. Ele esqueceu do céu, ele vive na terra, ele corre atrás, ele trabalha, ele ganha dinheiro, e quanto mais tem, mais quer, ele se dedica, ele junta dinheiro, ele faz reservas, ele faz investimentos, ele faz compras, ele edifica casas. Ele acha que tudo para ele é aqui e agora. E o outro extremo é o cara que bota o pé para cima e diz: isso aqui tudo vai acabar. Eu estou preparado para o céu. Eu não estou nem aí para viver aqui. Isso tudo aqui, o mundo é do maligno. Eu não quero saber nada do mundo. E Deus está dizendo para o seu povo: vocês estão vivendo na Babilônia, foram levados aí por causa da minha vontade. E Deus enfatiza isso mais de uma vez. Ele enfatiza que eles foram para lá segundo a vontade de Deus. Versículo 4 diz que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Não foi um acidente, não foi um erro de percurso, não foi uma falha. Deus estava no controle e Deus está dizendo para eles: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Quando o homem cai, Deus disse que o homem comeria do suor no seu rosto. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus diz: você está aqui para cultivar e plantar a terra. Deus cria o mundo e coloca o homem no mundo para cultivar, para plantar, para cuidar da terra. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, versículo 6. E mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhos. Multiplicai-vos ali e não diminuais. Primeiro, Deus está dizendo para o povo cuidar da terra, saber viver onde eles estão, plantar, comer, colher, desfrutar daquilo que Deus lhes dá naquela terra estranha. E segundo, Deus diz para eles terem filhos, irmãos. E aqui está também uma falha da nossa sociedade, do povo cristão hoje. Muitos cristãos
eles não querem nem ter mais filhos. Umzinho está muito bom, pastor. E olhe lá. Um é pouco. 2 é bom. 3 é demais. Tem crente que você pergunta, só tem ele? A pessoa fala assim, graças a Deus, só ele. Como se pudesse ter meio, teria meio filho. É um mandato olha como que Deus está restabelecendo o seu povo, restaurando o seu povo. Preste atenção. O que ele fala com Adão e Eva no jardim? Multiplicai-vos, enchei a terra. A queda separa o homem de Deus e o povo que está em rebeldia contra Deus. Aqui, nesse contexto de Jeremias, é um povo que tem o seu coração decaído, que são pecadores, que são frutos da queda do Éden. E Deus está restaurando esse povo. Assim como a mentalidade daquele povo precisava estar estabelecida sobre princípios que Deus tinha estabelecido na criação, na ordem como tudo deveria funcionar, a nossa mentalidade também precisa estar estabelecida segundo aquilo que Deus requer de nós. Ter filhos é uma bênção, dar em casamento os filhos. Aqui, primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos dar filhos, ter filhos. E segunda coisa é que nós criamos filhos para que eles possam viver nesse mundo, irmãos. E tem pai e mãe hoje que também não sabe, estão numa pátria que vive um momento de polarização, eles não sabem como instruir os seus filhos. Eles estão depositando a confiança deles para o futuro dos seus filhos na política, nas cartilhas eleitorais. Eles têm medo de um lado ou de outro lado ganhar, e o que pode acontecer com seus filhos, porque na verdade é uma negligência em preparar filhos para viver nesse mundo decaído. Dai as vossas filhas a maridos, tomai mulheres para os vossos filhos. O povo de Deus tem que aprender, irmãos, como essa nação aqui vivendo em terra longínqua, em cativeiro, a criar filhos para a glória de Deus, para que eles vivam para a glória de Deus de um mundo decaído. Agora, versículo 7 nos ensina também como devemos viver. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Mais uma vez, Deus mostrando, eu fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Olha aqui algo que nós precisamos nos atentar, amados irmãos. Aonde nós estamos, embora seja uma sociedade decaída, o contexto que nós vivemos, embora seja algo que é transitório, passageiro, um dia tudo vai acabar, nós devemos orar pela prosperidade da nossa nação, da nossa terra, porque nós precisamos saber, irmãos, viver com os pés na terra e com o coração no céu. Por isso que crentes, eles devem ser politizados e saber votar. Por isso que crentes devem saber interceder pelos governantes, clamar a Deus segundo o mandato bíblico, pelos magistrados. Por isso que crentes devem pedir a Deus que abençoe a nação, e não abençoe
Eu fico observando hoje, irmãos, o quadro do evangelicalismo político hoje. Como é que funciona? Muitos crentes hoje, eles têm certeza de que se determinado grupo político governa, é vontade de Deus. É Deus que está abençoando a nação. É o que Deus queria para a nação. E se outro grupo político governa, é o diabo, que Deus cochilou em algum momento, e é o diabo que vai governar. Deus é soberano, Ele domina sempre. Qualquer grupo político pode assumir o poder, Deus será soberano, Deus da nossa nação, sempre. Não é por causa do grupo político ou do outro que nós vamos deixar de ter o governo de Deus estabelecido sobre nós, irmãos. E nessa, a igreja esqueceu de clamar pelo governo de Deus, pela prosperidade da nação, e começou a clamar por grupos específicos. Isso é ridículo. Isso causa divisão. E nas palavras do Rodrigo Bibo, é o seguinte, irmãos: quando nós caminhamos por essa linha, uma hora vamos estar lá em cima na roda gigante. Mas se em algum momento mudar o cenário, nós estaremos lá embaixo. E muito embora nós sabemos que a igreja, ela deve manter a separação dela com o Estado, nós precisamos entender que quando nós estamos pautados no Evangelho, caminhando firmes na Palavra de Deus, com uma vida de oração, uma igreja que clama, que é ativa, uma igreja que vive para a glória de Deus, que evangeliza, é uma igreja que vai poder influenciar além do voto numa sociedade. Orar pela paz e a prosperidade. Irmãos, eu soube agora de relato que teve no lado do norte ou do nordeste, de uma briga no meio de um culto, por causa de lados políticos. Enquanto o pastor falava, um irmão se levantou no meio da igreja e falou contra o pastor, e um outro irmão que estava dentro da igreja armado, atirou contra aquele irmão. E é nesse nível de caos que a igreja tem se mergulhado. Eu duvido, algum dia, eu ou qualquer um dos meus presbíteros aqui nesse púlpito, mandar os irmãos escolher lado político e pessoas para votar, irmãos. Aqui não. Púlpito não é palanque. Jesus não é cabo eleitoral de ninguém. E pastor não faz politicagem. Ele prega o Evangelho. Precisamos, irmãos, olhar para esse cenário que nós devemos orar, procurando a paz, a prosperidade, clamar ao Senhor para que, se essa cidade, se essa nação prosperar, o Evangelho vai prosperar. Lembra os irmãos, eles estão exilados em terra hostil à fé, não tem templo, não tem sacerdócio, e Deus está buscando o coração pleno do seu povo. Imagine um cenário como, por exemplo, a Somália, que se fecha igrejas, que se prende padres, que a fé não é bem-vinda. Na Babilônia, quando Daniel orou 3 vezes por dia por Israel, o que aconteceu com Daniel, irmãos? Ele foi lançado na cova de leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus e não se dobraram e não
adoraram o rei, eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, irmãos. E nós estamos achando que o evangelho só vai ser próspero se tudo tiver bonitinho para a igreja. O evangelho é próspero na China, onde há regulamentação de culto e um projeto do governo para revisar a Bíblia e só permitir que aquela Bíblia revisada circule. O evangelho lá é verdadeiro. Crente lá não é esses crentes Nutella que tem no Brasil, não, irmãos. Os crentes da China clamam ao Senhor para que enviem eles para os lugares perigosos para pregar o evangelho. Eles têm sede de morrer pela causa de Cristo. E os crentes brasileiros têm medo das ideologias de gênero. A igreja brasileira tem que parar de se portar como aquela coitadinha do cantinho. E se colocar como um povo que se multiplicou, que é grande, que é forte. Forte não porque tem poderio financeiro, econômico, mas forte porque é o povo de Deus e que está aqui para abençoar a nação e está aqui para influenciar a nação com a fé, com o evangelho, irmãos. Em vez de fazer passeata, campanha política, discursos de ódio na internet, a igreja deveria estar fazendo aquilo que Deus mandou a nação de Israel fazer na Babilônia. Orai por essa nação. Mas Deus também, irmãos, agora ensina o povo a como tratar os falsos mestres e os falsos profetas. A partir do versículo 8 até o versículo 10, Deus está dizendo: vocês precisam aprender a tratar os falsos mestres e os falsos profetas. Vamos olhar como Deus está ensinando o povo a viver a questão da fé, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do sacerdócio, longe dos seus profetas. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem em vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Versículo 9: eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra aqui, sabe para quê, irmãos? São para os... Essa palavra aqui é para a bancada evangélica, que está há 30, 40 anos lá em Brasília, e não tem uma participação de fé para influenciar a nação. Falsos profetas. Falsos profetas que usam do seu púlpito para eleger deputados estaduais, federais, senadores, que usam o seu púlpito para eleger governadores e prefeitos, e por fim são uma vergonha nacional, porque não sabem quem é Deus, não sabem o propósito da igreja, não vivem para a glória de Deus, mas vivem para cansar a fé alheia, para roubar dinheiro do povo e para investir em suas campanhas eleitorais, em suas fazendas milionárias. Falsos mestres, falsos profetas, Deus não tem mandado eles falarem nada, eles estão adivinhando e profetizando aquilo que Deus nunca mandou eles falar. Pode observar, todo falso profeta desse tempo quer eleger um deputado. Por que será, irmãos? Que doideira é essa? O negócio da igreja não é política, não, irmãos. O negócio da igreja é o evangelho. Em vez de eleger deputados, vamos eleger presbíteros, evangelistas, corajosos que estão dispostos a dar a vida por Deus, dar a vida pela igreja,
amar e cuidar de ovelhas. Não deem ouvidos, eles estão profetizando falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Não estou falando, irmãos, que crente não pode se candidatar para a política, não, irmãos. E é uma bênção que se candidatem, mas que se candidatem os sérios, que não sejam envolvidos em escândalos de rachadinha, de petrolão, de desvio de dinheiro. De roubos nos cofres públicos, que se levantem os sérios. E honrem o seu Deus, onde eles estiverem, não desonrem. Não os enviei, diz o Senhor. Via de regra, quase todo evangélico que é envolvido com política hoje é fruto de uma péssima teologia. Pode observar isso. Quase todo, raríssimas exceções, são frutos de uma péssima teologia. Ah, pastor, eu vou votar nele que pelo menos se tiver uma lei de aborto, eles vão votar contra. Quanto tempo eles estão lá, irmãos? Já passou um monte de lei que ataca as nossas crianças severamente. Deus segue dizendo para eles: assim diz o Senhor, certamente passados os 70 anos da Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Quando o povo entende qual é o propósito dele naquele lugar, quando o povo começa a extirpar do seu meio os falsos profetas, Deus então começa a alcançar o coração do povo, o povo começa a dar ouvidos ao Senhor, e Deus começa a restaurar a fé daquele povo. Do versículo 11 ao versículo 14, Deus vai dizer os planos que tem para o seu povo, e como e quando Ele vai agir em favor do seu povo. Versículo 11 diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aqui começa a brotar para nós, irmãos, um teor que aponta para Cristo Jesus. Deus está buscando restaurar a sua aliança com o povo. E somente em Cristo Jesus há uma restauração plena dessa aliança. Aqui tem promessas do Senhor que vão alcançar não só aquele povo, para vos dar uma esperança. Qual é a esperança do povo de Deus? A esperança do povo de Deus é Jesus Cristo, para vos dar um futuro. O futuro para o povo de Deus é só por meio de Cristo. Para vos dar uma esperança e um futuro. Quando essa esperança alcança o coração do povo, quando Deus trabalha para restaurar o povo, atrair o povo, ensinar o povo a viver no ambiente hostil à fé, de modo que Daniel não se cala na sua vida de oração, de modo que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram diante do império, eles decidem no seu coração não se contaminarem. A esperança surge para uma restauração. Versículo 2: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos
ouvirei. Um Deus que tinha dito que aquelas orações estavam incomodando os seus ouvidos. Era um Deus que se dirige a esse povo e diz que o povo estava honrando Deus com os lábios, mas não honrava com o coração. Agora ele está dizendo: vocês vão me invocar e eu vou ouvir vocês. Somos chamados, irmãos, por esse versículo, a nos dedicar a clamar o Senhor, a buscar a face de Deus, a ir a Ele e orar, porque Ele nos ouvirá. Por que Deus não estava ouvindo o povo? A resposta está no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer ser buscado, irmãos, com a metade do coração de ninguém. O povo estava buscando a Deus, mais uma vez digo, meia parte, meia boca. O que o Evangelho nos diz a respeito disso? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus com a metade do vosso coração, é isso que Jesus falou? De todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e com todo o vosso entendimento, e com todas as nossas forças. Aqui nós vamos entender, irmãos, que aquele povo tinha abandonado o Senhor e ocupado o seu coração com idolatria, como já vos mostrei no capítulo 1, versículo 16. Deus quer ser achado de nós. O Deus soberano que rege toda a história. Aqui nós vamos ver a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Aqui está um dos versículos mais lindos que nos diz a resposta por que nós oramos. Porque Deus, que tem planos de paz a nosso respeito, que quer nos dar esperança em um futuro, Ele deseja também que nós, como seus filhos, venhamos reagir diante daquilo que Ele tem feito por nós. E a reação que Ele espera de nós é que nós venhamos ocupar todo o nosso coração com a Sua palavra, todo o nosso coração no Seu reino. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E Ele quer ser achado. O versículo 14 diz: eu serei achado de vós. Ele se dará a mostrar, e Ele deseja que os seus servos lhe busquem. E farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações. Mais uma vez, a ideia foge de um povo pequeno e específico e abrange: farei voltar e congregar de todas as nações, de todos os lugares, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A carta de Deus para os exilados diz como eles devem viver, como eles devem combater os falsos mestres, como eles devem buscar ao Senhor, e diz também a respeito de uma restauração, de uma promessa, de uma viva esperança. Tornarei a trazer-vos, restaurarei. 70 anos na Babilônia, um tempo de disciplina, 70 anos aqui vivendo nesse mundo, peregrinos, um tempo passando aqui.
não será somente esse tempo que vamos viver, há uma eternidade para que possamos viver e desfrutar do Senhor. Precisamos entender que Cristo Jesus, Ele restabelece essa aliança que fora quebrada, que Deus trabalhou no seu povo, apontando para Cristo, dizendo a respeito daquele que viria e de uma vez por todas tiraria o seu povo do domínio das trevas, do domínio do mal, do cativeiro desse mundo, e nos daria uma nova e viva esperança. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor Jesus, nós entendemos aquilo que Ele fez por nós, porque Ele fez isso por nós. Quando entendemos a história progressiva da revelação de Deus e daquilo que estava apontando para Cristo no Antigo Testamento, entendemos esse feito do Senhor por nós. Quando Jesus tomou o cálice, Ele disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. O Deus que quer restabelecer uma aliança com o seu povo que o disciplinou na Babilônia, está dizendo: eu vou restaurar, e eu vou restaurar eternamente. Eu vou restabelecer a minha aliança com o meu povo. Eu serei achado de vós. Eu estarei reconstruindo a identidade minha do meu povo. Hebreus 8:8, mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Hebreus 9:5 diz: sobre a arca estavam os querubins da glória, com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente. E aí, no 12:24, ele nos diz: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Isso nos diz respeito àquilo do Antigo Testamento que apontava para a supremacia que há em Cristo Jesus. Nós, irmãos, estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Deus restabeleceu a aliança com o seu povo, eu e você, a igreja do Senhor, a igreja universal e visível, que vive em terra hostil a Deus. Mas Ele em Cristo restabeleceu uma aliança, que Ele vai nos tirar dessa Babilônia aqui e vai nos levar para Jerusalém celestial, para a nova terra, onde nós não precisaremos mais nos preocupar com que grupo político vai governar, que ideologia circuncidará a igreja, mas nós apenas reinaremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores eternamente, declarando a sua glória e desfrutando da sua presença viva, plena. O Deus que restaurou a sorte de Israel, trouxe Israel de volta. Ele nos diz com isso: eu vou restaurar a sorte de vocês, fiquem tranquilos, vivam bem nessa terra, abençoe essa terra. Um crente deve viver, irmãos, aplicando para terminar. Um crente deve viver aqui nessa terra para abençoar essa terra, abençoar onde quer que ele esteja fazendo o que quer que ele esteja fazendo, abençoar estudando, abençoar trabalhando, abençoar cultivando a terra, abençoar através do seu casamento produzindo filhos para abençoar essa terra, abençoar através da criação de filhos que serão flecha nas mãos do Senhor, como o salmista diz, como flecha nas mãos do Senhor são os filhos dos santos. Porque serve uma flecha senão para ser lançada
e cairá em algum lugar, e aonde essa flecha cair, ela vai abençoar. Um crente deve viver nessa cultura hostil à fé, sabendo viver para abençoar, orando e clamando, porque quando ele clama por essa terra, Deus abençoa e Deus abençoa essa terra, e a prosperidade da terra significa também a nossa prosperidade. Segundo, Deus requer que o seu povo abandone os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas, exponha-os, condene-os e se desprenda das suas profecias, que só querem dizer a respeito do aqui e do agora, e que não dizem como o povo de Deus deve viver para a eternidade. E por último, Deus deseja que um crente viva aqui nessa terra, buscando a Deus de todo o seu coração. Deus não quer um pedacinho da sua vida, não, irmãos. Deus não quer um pedacinho do seu viver, não. Deus não quer só a sua velhice. Deus não quer só uma parte do seu tempo. Deus quer você todo. Ele quer te usar totalmente. Ele quer reinar plenamente sobre a sua vida. Se renda, sirva a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva para a glória de Deus no mundo decaído. Sirva ao Senhor para sempre. Amém. Deus, a sua palavra está diante de nós. Que haja em nós um coração que responda positivamente à sua palavra. Reine em nós, Senhor. Nós clamamos ao Senhor por nossa nação, clamamos ao Senhor que venha prosperar a nossa terra, proclamamos ao Senhor por nossa pátria tão querida, de 200 anos de independência. Clamamos ao Senhor, Pai, prospere o nosso Brasil. Oh Deus, cuida do seu povo, cuida do povo dessa nação, Deus. Vá de encontro aos menos favorecidos, aos pobres em situação extrema. Visite-os, ó Pai. Traga senso de justiça aos nossos políticos, para que possam distribuir bem a renda, de modo que o povo possa ser bem acolhido. Que a nossa nação, que sempre foi uma nação acolhedora, que sempre foi uma nação de sorriso fácil, de alegria, possa, Senhor, ser uma nação próspera, com igualdade para todos, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia dos órfãos, das viúvas, dos pais desempregados, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, do empresário que faliu durante a pandemia. Tenha misericórdia, Senhor, do investidor que viu todos os seus recursos indo embora. Restitua, Senhor. Que a nossa nação seja próspera, abençoada. E também oramos pela igreja brasileira, para que possa ser uma igreja verdadeira, firmada na palavra, e que possa excluir do meio delas os falsos mestres que ensinam o que o Senhor não está ensinando e usam do nome de Deus para encher os seus bolsos, para estabelecer as suas riquezas. Pai bendito, eu rogo ao Senhor, repreenda os falsos profetas. Oramos para que o Senhor repreenda o inimigo, Satanás. Mas oramos também para que o Senhor repreenda os falsos profetas que têm sido usados por Satanás através dos púlpitos para manipular todo um rebanho, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Também, Senhor, oro para que os cristãos brasileiros possam se voltar de todo o coração para o Senhor. Parar de viver um dia da semana para Deus e o resto da semana todo para o diabo. Parar de viver um congresso para Deus e o resto do ano todo para o diabo.
que ao invés de queimar ardentemente um desejo político, possa queimar ardentemente o desejo do Evangelho no coração da igreja brasileira, Senhor. Oh Deus, opere em nós e aviva sua obra no meio de nós. E que nós possamos, ó Deus, viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. Em nome de Jesus. Amém.